Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre que haja mais amor. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já quero pedir para você deixar salvo o nosso WhatsApp, mandar mensagem sempre que for possível para a gente aqui sobre seus feedbacks dos nossos podcasts. Então, anota aí e salva já no seu celular, DDD 22 99222 1003. Vai ser uma honra poder responder a sua mensagem, tá bom? Bom, vamos falar de amor, né? Dezembro, mês de nascimento, mês de olhar os outros meses que se passaram, o ano que está terminando. E no mundo, né, em que infelizmente ainda existe tanta guerra, nós ainda fazemos muitas guerras. Guerras declaradas, guerras não tão declaradas. Mas eu quero te trazer hoje essa reflexão da importância do amor. E eu sei que diante de tudo que a gente vive, do que a gente está exposto, né, com relação ao que a gente recebe, que também é uma escolha nossa, né? Isso é uma coisa bem importante para eu colocar aqui nesse tema. Muitas vezes a nossa falta de amorosidade, a nossa falta de alto amor, porque começa por nós, né? Então, eu só posso amar o próximo se eu primeiro me dispuser a me amar, e a me amar como eu sou. E às vezes a gente está tão distraído com mensagens violentas de dor, de apego, de tanta coisa, que a gente não consegue ir para esse lugar do amor, da compreensão, da paz. E a gente precisa olhar para isso, né? Se a gente tem feito as nossas guerras. Porque é fácil falar da guerra dos outros. É muito fácil. É muito fácil criticar, é muito fácil julgar, é muito fácil decidir o que deveria ser feito. Tudo que é do outro é mais fácil pra gente, porque é do outro. Eu não tô lá vivendo a situação. Eu não tô sentindo as emoções. Eu não tô ali, de fato, vivendo mesmo, sabe? Vivenciando. Então, é fácil pra gente. Agora, quando se trata das nossas guerras. Quando a gente pensa no que a gente vem construindo ao longo da nossa vida, a gente tem sido pessoas que têm construído pontes ou muros. Quando eu construo pontes, eu dou acesso ao outro. Eu quero ir até o outro. E quando eu construo os meus muros, eu segrego. Eu não quero contato. Eu quero distanciamento. E aí cabe uma outra reflexão, né? No que de fato a gente tem colocado muros, que é do tipo, isso não me faz bem, isso eu não quero mais na minha vida. Ok. E quais as pontes eu tenho criado, porque realmente é importante para minha vida, porque realmente vai fazer com que essa amorosidade cresça, né? Primeiro dentro de mim, o meu alto amor, e depois o meu amor pelo próximo. E para mim, amor também tem muito a ver com o respeito. Respeitar o outro como ele é. Respeitar o outro no processo que ele está. É claro, gente, que isso não é facinho, isso é molezinha, não é nada disso. Mas a gente poder olhar que tá cada um no seu processo. Consciente ou inconscientemente, tá cada um no seu processo. E quando a gente vai para o julgamento, o que acontece? Eu começo só a julgar o que não faz sentido para mim no que o outro está fazendo.
mas o outro que sabe o que está acontecendo na vida dele. E eu sei que a gente aprendeu ao longo da vida a julgar as outras pessoas, a olhar muito para o externo. E o convite desse podcast é olhar para a gente, olhar para o nosso interno, olhar para onde a gente pode colocar mais amor. Quais são os atos, ou quais são os momentos ou movimentos em que eu vou criar de mais amor, não só nesse mês de dezembro, mas nos próximos 12 meses do próximo ano que está vindo. Como que eu posso ser mais amorosa comigo mesma? Como que eu posso me respeitar cada vez mais no que faz sentido para mim, na minha verdade, na minha autenticidade? Então, assim, o amor permeia tantos outros valores que é tão importante a gente começar a pensar. E aqui a gente tem um espaço aberto para a gente poder falar sobre isso. Se a gente for pegar aqui a história de Jesus, né, o quanto que Jesus era um homem amoroso, um homem autêntico, um homem que não julgava. Eu sei que é difícil a gente chegar, né, bem próximo de Jesus, de quem foi Jesus aqui nesse plano, mas é importante a gente relembrar e poder entender que mesmo que pareça que esteja muito distante, a gente pode fazer a nossa parte. E será que a gente tem feito a nossa parte nesse contexto? Será que a gente tem respeitado a opinião do outro, sem ficar com raiva, sem ficar com mágoa, sem culpar o outro? Porque nós temos a nossa parcela de responsabilidade no que a gente sente. E muitas vezes a gente quer responsabilizar o que a gente sente. A gente, na verdade, quer colocar a responsabilidade do que a gente sente no outro. Porque aí fica mais fácil. Eu fiquei com ódio, eu fiquei com raiva, porque a pessoa disse isso, isso e isso. Porque aquela situação me trouxe isso, isso e isso. Então, o que eu faço aqui? Eu estou dizendo que eu só me comportei daquela maneira, eu me senti daquela maneira por causa daquela situação, daquela pessoa. E aí eu esqueço de olhar a mensagem. De o que isso quer dizer para mim? Por que eu me irritei? Por que eu senti raiva? Por que eu não me senti feliz? Por que aquela situação, aquela pessoa me trouxe essa emoção? Porque aí, quando eu penso assim, eu me coloco como autorresponsável do que eu estou sentindo. Deve ter alguma coisa aí que eu preciso aprender sobre mim, que de repente eu ainda não tive coragem de olhar, não tive coragem de encarar. E tá tudo bem, gente, porque pensando que somos seres em evolução, a gente sempre vai ter coisas para ver que a gente não tinha visto antes. Eu costumo dizer nas minhas aulas, né, que a gente é como se fosse uma cebola. Aí você corta a cebola no meio. E aí tem várias camadas, né? Então, à medida que você vai olhando para você, que você vai aprofundando para dentro de você, você vai tirando uma camadinha daquela da cebola. E vão ter outras camadas que você nem faz ideia de quais são. Mas é um passinho de cada vez, sabe? É uma camadinha de cada vez, não precisa se desesperar. Porque é um processo, né, de construção ou até de desconstrução. Então, a gente não precisa ter pressa nesse lugar, mas ter muita paciência e amorosidade pelo processo que a gente está passando. E aí, volto a dizer, cada um está passando pelo seu processo. Então, quando a gente fala de mais amor, é de dar mais importância também para os momentos que nós estamos vivendo, né? O próprio nome, o presente, né? Estar presente, já é um presente. Então, se você está agora comemorando, ou acabou de participar, dezembro é um mês, né, que todo mundo quer comemorar. Reparem isso, né? Na empresa tem as festas de final de ano, nos grupos que são formados, né? Tem lá o grupo de dança, o grupo de teatro, o grupo de estudo, enfim, o grupo dos profissionais aí da área que você trabalha. Enfim, as pessoas querem se reunir, o grupo da sua família, o grupo da igreja, né? Um monte de comemoração. Às vezes falta dia do mês, né? Pra gente poder comemorar, porque é tanta comemoração, vamos fechar o ano, vamos
fazer isso, vamos fazer aquilo. E acaba faltando dia no mês pra gente poder comemorar com todo mundo. Mas é trazer esse sentimento de presença mesmo, sabe? De como é bom viver o presente de forma presente. Porque são esses momentos, essa troca de alegria, de energia, que vai impulsionar a gente pro próximo ano que tá chegando, que tá vindo. Obviamente com novos desafios. Então, à medida que a gente vai tirando aquelas camadinhas da cebola, novos desafios vão chegando, porque você já tá num outro movimento. Então, esse movimento, que é o movimento natural da vida, que faz parte da gente se expor, da gente falar sobre a nossa verdade, da gente fazer cada vez mais o que faz sentido pra gente e encontrar essa paz dentro da gente, não no externo. Essa paz de fiz o meu melhor, dei o meu melhor, naquela situação foi o melhor que eu pude fazer, talvez na próxima eu faça melhor ainda. E assim a gente vai trabalhando isso dentro da gente. E dentro disso, com certeza, vai trabalhando esse amor. Que o mundo cada vez grita mais. Que a gente cada vez precisa praticar mais. Né? Por exemplo, na generosidade. Né? Como eu posso ser mais generosa? Porque muitas vezes a gente vai para o lugar de que eu não vou ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa, olha o que ela já fez da vida dela. Ou eu vou para o lugar de que eu julgo que aquela pessoa não merece. Mas quem somos nós para falar da vida alheia ou da vida do outro? Será que se a gente estivesse na mesma situação daquela pessoa, né, calçando, como diz por aí, né, calçando os sapatinhos dela, a gente faria melhor? É importante a gente pensar sobre isso. Então, quando a gente sai desse lugar do julgamento, a gente acha mais espaço para o amor. Para distribuir amor, para receber amor. Eu estava escrevendo um post pro LinkedIn ontem e aí eu falei um pouco sobre isso, né? Como a gente tem dificuldade de receber. Às vezes a gente só tá no lugar de dar. E só dar causa um desequilíbrio na nossa vida, porque a gente também precisa receber. Precisa haver um equilíbrio entre dar e receber. Só que muitas vezes você vai para o lugar de só dar, e aí quando você vai para o lugar de só dar, você sufoca as outras pessoas. Porque você não dá espaço para receber de volta. Então buscar esse equilíbrio também do dar e receber é fundamental na nossa vida. Né? Para tudo. Então vamos olhar para isso também. Se a gente não está sufocando as pessoas em querer dar demais, fazer demais, e aí a gente acaba se perdendo nesse processo, e depois começa a se perguntar, mas por que eu não estou recebendo? Por que quando eu preciso, ninguém estende a mão para mim? O que está acontecendo? E aí a gente tem a tendência de ir lá e criticar o outro, de ir lá e jogar na cara do outro. Eu te ajudei nisso, agora que eu estou precisando, olha o que você está fazendo. E não é esse lugar. Não é esse lugar que a gente quer. Então, a gente precisa olhar quando algo não está sendo restabelecido, né? Se eu não estou recebendo de volta, talvez sim, aquela pessoa não seja tão legal quanto você pensava. Talvez ela esteja passando um processo que ela não consegue estender a mão para você. A gente não sabe o que está acontecendo, de fato, né? Quem sabe é ela, e às vezes ela não quer compartilhar. Mas o que o fato dela não estender a mão para você quer dizer para você? Como é que isso fica dentro de você? Então reparem, porque está sempre voltando para a gente, né? Para a gente olhar para dentro, para a gente... É a famosa frase, orai e vigiai. Então, se você está pedindo, né? Se você está fazendo a sua parte, por que não está vindo do jeito que você gostaria? Será que esse é o lugar de cobrar? Porque às vezes a gente vai para esse lugar de cobrar, né? Como a vida deveria devolver pra gente. Por que você acredita que o que está acontecendo com você não é justo? Mas será que é esse o lugar mesmo? Será que nesse lugar eu tenho amor? Eu consigo, né, colocar mais amor? Talvez não. Então talvez é para o lugar que tá tudo bem o que está acontecendo e o que eu faço com isso? A gente poder olhar
que dentro da gente, a gente é ser humano, e o ser humano é amoroso. Nós, então, que somos brasileiros, né, as pessoas falam tão bem da gente, de uma forma geral, de como a gente acolhe as pessoas, de como a gente recebe as pessoas. E isso é muito interessante. Então, quando a gente começa a olhar para isso, como é que eu trago mais amor para a minha vida? Às vezes é na sua relação com uma planta, às vezes é na sua relação com seu filho, com seu cônjuge, com seu pai, com a sua mãe, no seu trabalho, enfim, com as pessoas com as quais você tem parceria. São tantos, né, lugares e momentos que a gente pode doar amor, mas para doar amor ele tem que estar aqui, a gente tem que ter esse acesso dentro da gente. A gente primeiro tem que se amar, sabe? A gente primeiro tem que estar em primeiro lugar, a gente tem que ser a nossa prioridade, de cuidar da gente, de se amar como a gente é, nesse processo que a gente está passando. E eu queria fazer realmente esse convite de vamos olhar para como a gente consegue fazer esse movimento de que haja mais amor. E eu sei que muitas vezes em situações de desafio seja muito mais exigido da gente, né? Então é fácil eu dar amor quando eu recebo amor para algumas pessoas. Aí volto a falar, para outras pessoas é difícil, porque ela não consegue receber esse amor, ela só quer dar, ela aprendeu na vida que ela só tem que dar, tá? E quando alguém te maltrata? E quando alguém não te trata bem? Olha como que a gente vai para uma consciência de essa pessoa precisa de amor. Em algum momento tá faltando amor na vida dessa pessoa, por isso que essa pessoa... Porque assim, eu sou a pessoa da história lá que tá sendo maltratada, mas não é sobre mim. É sobre essa pessoa que está me maltratando. Sabe? Então, como é que eu vou ser amorosa? Como é que eu vou ser gentil, educada? E mostrar pra ela que o caminho não é bem esse, de me maltratar. Isso não vai mudar o jogo, só vai piorar o jogo. Então, a gente ir para esse lugar é muito desafiante. Não é fácil. Mas é importante trazer esses temas aqui para a gente poder conversar sobre eles, para trazer cada vez mais luz, né, aos nossos atos de fato, ao que a gente vem praticando de fato. Refletir sobre isso é muito importante. Então, que esse mês de dezembro, os próximos 12 meses, sejam meses em que cada vez haja mais amor no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo como um todo. Porque fica muito mais fácil a gente viver onde há amor, com certeza. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Que Haja Mais Amor, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, manda para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com.